com o vereador Maurício Galvão. Está aqui e conversa com a gente a partir de agora, vereador do PSB, como diz Rildo Mota, PSB de bola. Porque senão confunde com o outro, que é o D de dado. PSB de bola. Vereador, satisfação ter o senhor aqui, tudo bem? Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês e todos os seus ouvintes. Eu que sou um dos seus ouvintes. Obrigado, meu irmão. Assíduo diário, todo dia antes de malhar, que você não está indo mais 7 horas da manhã também por função, ou não vai mais cedo. Na verdade, eu tenho uns 15 dias que não vou. Eu tava com uma dorzinha do peito e eu dei uma parada, falei assim, do que é que houve? Mas aí, já fiz assim uma bateria de exames, foi a semana inteira fazendo todos os exames. Aí a médica disse, a última vez que eu fui agora, você tá bem. André Cesário falou, rapaz, você tá 100%. Eu falei, perfeitamente. Não tenha medo de malhar, não. E aí eu vou, essa semana que vem agora eu vou voltar. Aí venho lhe ouvindo. Inclusive vi também o buraco que muita gente estava apontando ali na BA001. Isso. E você apontando o problema que estava aí se colocando como possibilidade do serviço ter sido realizado pela Bahia Gás, né? Estava ouvindo e acompanhando essas questões todas, e isso é um dos temas que a gente também já tratou, junto à própria CEINFRA, o ex-deputado federal Bebeto, que foi também vice-prefeito, já tratou sobre essas questões lá da duplicação, né? Ótimo. Da possibilidade da retomada da obra, está esperando aí a assinatura da ordem de serviço para retomar, né? Que já foi relicitado, você sabe. Foi relicitado, está publicado, e, lamentavelmente, o governo não deu a ordem de serviço. Ainda, né? Estamos aguardando aí. Que deveria já ter dado essa ordem de serviço aí para a retomada dessa obra da Zona Sul. Mas vamos lá, deixa eu falar inicialmente, vereador, sobre essa questão da retomada das atividades do Moinho. Sim. O Moinho aqui em Ilhéus, eu recordo quando o senhor era gerente da Codeba, da unidade aqui de Ilhéus. Nós tratamos desse assunto aqui no programa, né? E agora a gente observa que me parece que o Grupo Maratá vai assumir o Moinhos aqui em Ilhéus. Como é que vai ser isso? Tem previsão de quando vai ser? Bom, Vila, acho que é importante também voltar. Lembro que na primeira entrevista que nós tivemos aqui, quando eu tinha acabado de assumir a gerência do Porto de Ilhéus, junto com a presidente interina, Gilmara Timóteo. Recordo. Ela disse que nós teríamos uma meta a se realizar e fez um compromisso público com a cidade de Ilhéus e dizer que queria que o Porto voltasse a movimentar 1 milhão de toneladas por ano aí na unidade. E de lá para cá, depois saiu ela, assumiu o Antônio Gobo, tão competente quanto a própria Gilmara. E essas metas estão sendo seguidas para que o Porto retome a sua atividade, aumente a sua movimentação, retomando ainda mais o seu protagonismo econômico para o município. E quando assumi com alguns desafios, dentre eles é de planejar o Porto para o futuro. E esse planejamento nós fizemos com muita responsabilidade e não fiz sozinho. Eu fiz aí, lógico, com inúmeros outros braços, e eu sempre gosto de ressaltar a participação importante que nós tivemos dos diretores da companhia, sendo liderado por Gobo. Mas tinha também um sentimento que o Porto de Ilhéus, ele era secundarizado em relação aos demais portos da Codeba, e foi motivo de debate muitas vezes, não só aqui no programa, mas na cidade, que a Codeba sempre privilegiava o Porto de Salvador e o Porto de Aratu e não privilegiava o Porto de Ilhéus. E muita gente não acreditava na retomada econômica do Porto, apesar de apontar esses caminhos. E quando assumi a gerência, junto com toda, como eu ia dizendo, com toda a equipe, e a equipe mais jovem que tínhamos dos portos, entre os portos do Brasil, as gerências mais jovens que tinham era a minha. Era eu, o Gilberto e o Adriano, que era o gerente operacional e o gerente de segurança do Porto. E eu na condição de gerente do Porto de Ilhéus. E nós fizemos todo esse planejamento. Então são etapas, eu estou dizendo por quê? Porque são etapas que precisam ser cumpridas. E o dever de casa nós fizemos. Nós fizemos o planejamento, depois do planejamento começamos a colocar essas questões no papel. E aí a dragagem veio início, esse foi o primeiro desafio que assumi. Da dragagem foi um trabalho realizado e com apoio massivo de todos os operadores portuários, os sindicatos, enfim, todos se mobilizaram para que isso saísse do papel. Passado isso, por que a dragagem? Para que nós pudéssemos dar uma sinalização
para quem quisesse investir, retomar um investimento do moinho, porque nós queremos, já como parte dessa estratégia, retomar a atividade do moinho, pudesse entender que, olha, o Porto de Ilhéus é sim viável, porque com um calado de 9 metros, e aí você tem uma medida de segurança de que você reduz ainda 50 centímetros, ou seja, você passa a ter um calado de 8,5. Com o calado agora que nós vamos retomar para 10 metros de profundidade, nós vamos ter aí, a depender da maré, um calado, porque você tem uma segurança de 50 centímetros para que você não encoste no fundo a quilha do navio, enfim. E aí nós fizemos a dragagem, passado isso, veio um moinho, porque nós fizemos, e aí, a partir daí eu tenho uma imensa satisfação em dizer, sem nenhuma vaidade, que participei muito ativamente desse processo, junto com o diretor comercial Demetrios, que se debruçou muito para que a gente retomasse isso, e saímos aí, país afora, fazendo contato para que demonstrar a viabilidade que nós temos desse moinho e com outro fator que agrega isso. Nós não só falamos, nós temos um moinho que tem uma estrutura importante, mas acima de tudo, nós temos um berço para atracação, nós temos um porto do lado que você não vai ter competição de berço, como tem em outros portos do país, para poder atracar. Se na hora que você quiser importar o trigo da Argentina, você vai poder chegar e não vai precisar pagar, por exemplo, que o navio fica aguardando para estar aqui, para poder atracar. Então nós temos esse potencial. Somado a esse fator, nós temos aqui um acesso rodoviário também muito fácil à BR-101 e também um acesso rodoviário, caso queira, diretamente ao oeste da Bahia, onde nós temos uma produção agrícola das maiores do país de grãos, o que pode viabilizar isso também. E a Maratá, eles estão com uma produção, salvo engano, no oeste da Bahia também de trigo, o que possibilita eles trazerem o trigo que eles estão produzindo de lá para serem beneficiados aqui. Ou seja, nós fizemos todo esse processo e fazendo aquilo que as pessoas não acreditavam. Ninguém acreditava mais que aquele moinho pudesse ser retomado. E quando assumi, você viu e saiu, foi noticiado que nós trouxemos um grupo de Goiânia, que ninguém imaginava, e depois nós trabalhamos com esse grupo de Aracaju. A Maratá é de Aracaju, eu estive junto com o dono, nós tratávamos direto com os donos da Maratá, eles estiveram em Ilhéus, analisaram, nós subimos, descemos, tudo aquilo ali, e nós fizemos o nosso dever de casa. Passado essa retomada do moinho, nós ainda vamos ter inúmeros outros investimentos para o Porto de Ilhéus, que já foi planejado e está preparado para que o Porto de Ilhéus tenha aí uma atividade econômica muito forte, movimentação de carga, trazendo assim investimentos e gerando muitos empregos para a cidade. Então o processo é... Esse é o nosso compromisso. Aquilo que ninguém acreditava que poderia ser retomado e o sentimento que a cidade tinha, essa responsabilidade política nós temos, que Ilhéus só perde com as administrações, com a participação do PSB, do ex-deputado federal Bebeto, quando participa, e todo mundo sabe da nossa relação política com o Porto e com a gerência do Porto de Ilhéus, a gente começa a reverter essa lógica e fazer com que a cidade volte a ganhar. A produção vem do oeste, vai para o moinho, aqui é processado, aqui é beneficiado, é isso? Isso. E a partir daqui, ganha o Brasil e o mundo. Ganha o mundo inteiro aí, né? Pois. Agora também tem essa movimentação gera aproximadamente quantos empregos para Ilhéus especialmente? Essa movimentação pode gerar quantos milhões ao ano de impostos, essa coisa aqui? Bom, nós temos uma expectativa de serem movimentados cerca de 120 mil toneladas ano. 120 mil toneladas ano. O que isso significa que a empresa está projetando, e aí a atividade comercial dela, do que nós estamos pensando e analisando dessas movimentações, fazendo essas projeções, do que eu acompanhei e analiso, desses 120 mil, porque ela vai importar cerca de 10 mil toneladas mês para movimentação. Além de retomar os moinhos que estão aí, a projeção é que você implemente mais 2 outros moinhos, ou seja, da montagem industrial. Então você vai aí aumentar a capacidade de armazenamento estático que tenha dos moinhos também para fazer esses beneficiamentos. E você, nessas movimentações de empregos diretos, nós estamos estimando que seja aí entre 100 a 150, porque é todo um processo industrializado.
né? E os indiretos aí nós não dimensionamos ainda, não analisei, não dimensionei, porque apesar de ter a relação política, não estou lá, mas no dia a dia, mas fico aqui com a equipe também analisando, conversando, discutindo, converso muito também com o Gilberto, o China, que todo mundo Sim. conhece, converso muito com ele e com os diretores também fazendo esses apontamentos. Aí o recolhimento tem que analisar com a prefeitura como vai ser a expectativa. Eu sei que esse ano nós tivemos já diretamente uma movimentação, nós vamos chegar a 60 mil toneladas de cacau movimentados no Porto de Ilhéus. Sei que só de um navio a companhia já faturou cerca de 8 milhões de um desses navios. E aí tem que verificar essas questões do ISS que eu não verifiquei, qual a quantidade de recolhimento. Quando estive gerente, salvo engano, foram 2 milhões de reais que foram recolhidos diante das movimentações do Porto para o município de Ilhéus. Isso aí eu estou falando da Codeba. Não estou nem colocando os operadores portuários, os prestadores de serviços que estão diretamente vinculados aos serviços portuários no município. Muito bem, isso é importante a gente tratar desse assunto da questão do moinho. Eu confesso aos senhores que nem imaginava que o moinho voltasse a funcionar. Cheguei a pensar um dia que falou, daqui a pouco vamos jogar isso aqui embaixo e fazer isso aqui área de armazenamento ou coisa parecida. 17 anos, né, Vila? 17 anos o moinho parado, ninguém esperava mais, ninguém sabia. Hoje, é muito fácil ser pai de filho crescido, né, de menino crescido, mas isso foi um trabalho que nós estamos fazendo e sem muitos alardes, né, porque eu vejo muita gente fazendo muitas propagandas, mas na hora de pegar na mala pesada para resolver o problema, muito pouca gente. Então nós trabalhamos de maneira silenciosa para dar resultados à cidade. Isso é parte de um resultado que foi construído ao longo desse tempo e também é sensibilizado muito também a atual diretoria de entender a importância que esse porto tem para o município. O Porto de Ilhéus, ele sempre abriu Ilhéus para o mundo e sempre esteve ligado diretamente à economia da cidade. Quando Ilhéus começou a desenvolver, fortalecendo ainda mais, ampliando a atividade da cacauicultura, que nós tínhamos o porto na 2 de julho, que se tornou inviável, foi em função disso nós mudamos para cá, por conta do assoreamento que tinha constante na Baía do Pontal. E foi mudado para esse porto do Malhado, foi edificado. Mas ele foi mudado porque tinha uma atividade econômica muito forte ligada à cacauicultura. E hoje nós estamos cada vez mais retomando esse protagonismo, não só de Ilhéus, mas também do Porto de Ilhéus, que é importante para a cidade. Isso somado a outros esforços, lógico, da companhia, mas também do governo do estado, que faz investimentos aqui, todo mundo sabe, de 1 bilhão, e que todo mundo diz que a cidade está perdendo, o governo está desatento à cidade. Nós temos inúmeras escolas sendo aí construídas e requalificadas no município. E somado a isso, nós temos agora também, que é um esforço coletivo, lógico, nós estivemos à frente, eu estive à frente da gerência do Porto de Ilhéus, tem relações e atuações políticas que nós fizemos, mas isso também conta com inúmeras parcerias e responsabilidade de outros atores junto com o município. Eu vou voltar daqui a pouco com o senhor em relação à questão das atividades do governo do estado que o senhor acabou de entrar aí. Tá. Em relação ao governo de Jerônimo, as atividades do governo do estado, eu tenho minhas reservas e eu vou, daqui a pouco, vou tratar isso com o senhor. Tá. Mas tem um outro assunto que o senhor, inclusive, foi contra e se manifestou contrário, que foi o subsídio de 26 milhões para a questão do transporte. Eu queria entrar nesse assunto aqui agora e entender um pouco a sua opinião em relação a essa questão do subsídio dos 26 milhões. Me parece que o senhor votou contra, não foi? Votei contra. Por quê, vereador? Primeiro, é importante que a cidade saiba. Na trajetória de Ilhéus, nós nunca tivemos subsídio. Nós tínhamos... O governo de Mário tinha. Calma. Nós tínhamos o pagamento relacionado às passagens, às gratuidades. E no governo de Mário, quando nós fizemos o pagamento de 15 milhões, foi para um equilíbrio econômico-financeiro relacionado à pandemia. Sim. Foi por uma questão pontual, num valor de 15 milhões a serem pagos em 2 anos. Agora, o que está se propondo é um subsídio de 26 milhões, podendo se chegar a 52 milhões ano. Ou seja, se nós formos fazer um cálculo relacionado a 4 anos de governo, você chega em um valor podendo chegar a um subsídio de 108 milhões. Mas vamos ser mais corretos,
vamos dizer que são 3 anos, porque foi aprovado agora e daqui a o ano que vem ele pode começar a realizar esses pagamentos. Se chegar a 3 anos, pelo contrário, já vai começar agora, porque ele fez com a empresa anunciando a Atlântico de 13 milhões e 200 mil do subsídio, que é a metade do que foi posto. Se a gente for fazer esse valor, são 108 milhões de financiamento do transporte público. Isso nunca existiu na cidade de Ilhéus. E aí todo mundo vai falar, tinha. Mas tinha em função do equilíbrio econômico da pandemia que aconteceu mundialmente. Foi uma questão muito específica. E somado a esse fato, e aí o porquê a gente votou contra, porque ninguém também é contra subsídio. Vota contra porque tem falta de transparência na apresentação do governo. Eu não sou, apesar de ser um vereador de oposição, eu não jogo contra a cidade, não jogo contra o governo. Eu trabalho com muita responsabilidade e você me viu crescer sob o ponto de vista político, da minha atuação desde 2013 no transporte público, quando eu me apresentei na cena política da cidade, já reivindicando e apontando que o transporte coletivo de Ilhéus precisava mudar. Precisava ter uma outra lógica, porque o que estava ali não servia mais à cidade. E continuo ainda firme nesse processo. Mas não dá para, na condição de vereador, eu fazer uma doação de 26 milhões às empresas do transporte público sem nenhuma contrapartida social. Se você olhar o projeto de lei e se você analisar o projeto que foi publicado em Diário Oficial pela Prefeitura, você não tem uma planilha de custo que pudesse subsidiar, que os vereadores analisassem e dissessem, olha, realmente precisa. Além de não ter uma planilha de custo, como é que você vai ter base para dizer é 26 milhões? Com base em quê que é 26 milhões? Somado a este fato, e se for mais? E se for menos? Não tem uma planilha que possa balizar esse valor para que a Câmara pudesse se debruçar sobre isso. Isso é um ponto. Você chega a um outro ponto que foi pedido o valor de 26 milhões, podendo chegar a uma suplementação do valor de 100% desses 26 milhões, ou seja, pode chegar a 52 milhões, como eu disse, sem que precise passar novamente pela Câmara de Vereadores. Ainda mais. Passado isso, no projeto de lei, vocês têm além de não ter planilha, a fonte de financiamento. E aí, Vila, eu acho que é um peso muito duro, um golpe muito duro para a cidade, sob o ponto de vista da fonte de financiamento. Eu vi você aqui falando aqui agora e chamando a atenção de Gabriel inúmeras vezes sobre o problema da pavimentação da cidade, sobre o problema de drenagem e sobre o problema do morro da cidade, que o pessoal apontando, olha, tá com problema de drenagem, olha, tá com problema aqui que o barro desceu. Eu escuto todos os dias esse problema. E a fonte de financiamento desse projeto simplesmente retira das pessoas mais pobres e mais humildes da cidade para entregar a empresas de transporte público. Você retira daí, foram no total de 13 milhões e 400 mil, 10 milhões da pavimentação, mas essa empresa de mais 3 coletivo, milhões e 400 dos autos e do morro. A gente acha justo tirar 3 milhões dos autos? Não, mas a lógica não é essa da fala que o senhor está fazendo. Né? Não, quando o senhor fala... Está no projeto de lei. A forma que o senhor fala. A forma. É a forma. Você acha justo tirar das pessoas que mais precisa para entregar para as empresas de ônibus? Não. É retirar da drenagem, o que o senhor acabou de colocar, para entregar para o transporte. É porque a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho assistido muito, inclusive até indiquei aqui para as meninas. Eu estou maratonando uma coisa que está me deixando assim muito, muito feliz. Uma página na internet chamada Filosofia Marginal, se eu não me engano. Filosofia Marginal. Eu vou ouvir. Não, você vai amar. Você vai amar. Ouça o que eu estou falando. Com certeza. Você vai pirar. O que é? Um cidadão de Pernambuco, ele narra o depoimento daqueles que foram presos. Filosofia? Marginal. Ele não narra, ele comenta, na verdade. Ele comenta o depoimento daqueles que foram presos no 8 de janeiro. 8 de janeiro.
Precisa ver as mentiras que a turma conta. É porque eu fui orar, é porque eu fui isso, é porque eu fui não sei o quê. Aí o cara entra e faz o comentário. O comentário dele que é sensacional. E teve um cidadão que diz o seguinte: não, eu fui para Brasília porque eu fui orar por Deus, pátria e família. Aqui me chamou a atenção. E daqui a pouco teve um outro, não, porque eu fui orar, não tinha intenção, eu fui participar de uma manifestação pacífica. A sensação que eu tenho é que fizeram uma cartilha e deram para todo mundo, que todo mundo faz a mesma coisa. Eu fui participar de uma manifestação pacífica por Deus, pátria e família, e lá eu estava orando. E aí você para e analisa. Quem foi que ficou o tempo todo falando desse negócio de Deus, pátria e família? Falar de Deus é coisa boa, falar de pátria é coisa boa, falar de família é coisa boa. Mas a forma que estava falando, incitando, em nome de Deus, pátria, família, deu no que deu no 8 de janeiro. E tem gente aí sendo condenado a 12, 13, 14 anos e outros condenados a 2 anos, a 3 anos. Pronto. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Sim. Porque nós temos seguidores, nós temos admiradores e a gente influencia. Alguns desses aloprados que foram para Brasília, muitos ouviram o tal do Deus, pátria e família e entrou nessa jornada e hoje está condenado aí a 12, 13 anos. E eu acredito nisso, porque mente de gente é um nada. É um nada. E quando você tem um líder que incita a esse tipo de coisa, o cara larga a família, o cara larga um filho, o cara larga o trabalho, o cara não sei o quê, entra e fica num quartel com o celular pra cima, feito um tolo, um besta, e entra no ônibus e vai quebrar o patrimônio público. Verdade. E foi o que aconteceu. E aí eu tô me divertindo demais com esses depoimentos. Já anotei aqui. Você vai pirar, você vai querer maratonar. Eu tô fazendo isso, eu tô abrindo uma garrafa de vinho. Gente, é verdade. Eu abro uma cerveja e fico maratonando com esse negócio caindo na risada. Com os comentários. E aí você chamou a atenção em uma coisa que é importante. É a responsabilidade do que diz. A responsabilidade do que diz. E por isso... Então, quando a gente fala o tempo todo que tá tirando dinheiro de quem mais sofre, dos pobres, não sei o quê, para jogar na empresa, tem gente que acredita nisso. Mas é verdade. Não é fato isso. É fato. Não é fato, tá no projeto vereador. de lei. Isso não é fato. Por quê? Porque a empresa... Mas não sou eu que estou dizendo, não. As empresas... Só lê o projeto. Peraí. As empresas, elas atendem a população, elas atendem a comunidade. Concordo. Qual é a linha de ônibus da zona rural que dá lucro? Tem alguma que dê lucro? Lucro. Qualquer uma. Não existe nenhuma. Eu não posso lhe afirmar isso, não porque tem, não tem uma planilha de custo que me dê a gente uma sabe. análise possível para isso. Não infelizmente. Tem, e aí é o que eu tem. estou colocando. Quem está em Sambaituba, quem está em Urucutuca, quem está em Castelo Novo, só tem ônibus, porque quem está aqui na zona urbana paga os R$ 4,80. A planilha, o valor, ele é unificado, é um valor só. Porque quem vem de Castelo Novo para aqui pagaria provavelmente 20, 25, 30 reais. Como é que você vai cobrar 30 reais na passagem de ônibus? Não pode, não dá. Existe um custo. Isso. E aí não é só Ilhéus que vai entregar esse subsídio, que vai subsidiar. Eu já fiz aqui algumas propostas. Na minha avaliação, o transporte coletivo tinha que ser gratuito para os cadastrados no CadÚnico. Quem não for cadastrado, você vai pagar sua passagem, amigo. Acabou. Ô, Vila, e quem é que vai bancar isso? Quem tem que bancar isso é o governo municipal, quem tem que bancar isso é o governo do estado, a ver de que forma, de que maneira. Porque cada um fazer o seu repasse para quem não tem condição. Porque enquanto eu tenho carro, enquanto o senhor tem um carro, a Aline tem carro, tem gente que não tem condição de pagar o valor da passagem. E é fato isso, gente. É verdadeiro isso. E quem essas empresas atendem a quem? Atende a essas pessoas, que são pessoas carentes, pessoas pobres também. Então, de alguma forma, é uma troca. O cobertor é curto. O que é necessário é fiscalizar e a transparência que o senhor falou. Tem que ter. Porque não dá. Por exemplo, eu tenho um cobrado aqui, Valderico se picou para a China.
Eu acho que não tem que ficar dentro do gabinete, não. Porque o prefeito que fica dentro de gabinete é prefeito que é preguiçoso, prefeito que não gosta de trabalhar. Prefeito... Se o cara sai daqui e vai para a China, vai trazer alguma empresa, ótimo. Mas ele tem que dizer, sentou com quem lá? Conversou com quem? Ele tratou com a iniciativa privada ou tratou com o governo chinês? Vai trazer quanto para cá? Que é a empresa? O que é que o município de Ilhéus vai oferecer de contrapartida para quem está vindo? É clareza. E eu acho que é isso que a população precisa. Transparência, clareza. Na minha avaliação, já falei aqui, faltou do governo isso. Faltou transparência. Faltou. E além disso, e lhe digo mais, Mas faltou contrapartida social. Mas pronto, o subsídio tinha que ter, gente. É necessário ter, para a gente não ficar achando que vai entregar dinheiro à empresa de ônibus. Porque ninguém quer entregar dinheiro à empresa de ônibus, porque eu particularmente não quero. Exato. Eu não quero. Exato. Mas é por isso que tem que ter a clareza, é verdade. Mas também não é chegar lá e entregar o dinheiro à empresa. Porque a gente tem que dividir essa coisa. Tem que dividir. Mas veja a filosofia marginal. Você já anotei aqui. Você vai tirar desse negócio. E aí eu vou coadunando com a sua própria fala. Diante dessa falta de transparência, diante de todos esses elementos que foram postos, eu fiz algumas emendas e pedi vista para poder ter tempo de analisar. Chegou um projeto de uma importância dessa para o município. Em uma semana. Na outra já tinha o parecer de comissão de finanças. Já tinha o parecer da comissão de Constituição e Justiça, já queriam botar em pauta. E eu retirei e disse a todos, olha, falta o parecer da comissão de transporte e trânsito que não tem no projeto de lei. E não tinha. E aí foi colocado na sessão que foi feita online quando nós estávamos em Brasília. Mas eu fiz algumas propostas para que o governo entendesse que precisava ter contrapartida social. E eu pedi, não foi nenhum absurdo. Pedi, por exemplo, que fosse cumprido uma lei que foi aprovada e sancionada de autoria do vereador Nino Valverde, que estabelece o passe livre estudantil. E esse passe livre, como você colocou, tendo contrapartida. Se nós estamos pagando 26 milhões, faça uma contrapartida aos jovens que têm uma condição financeira, 60% a 70% da população de Ilhéus vive sob um salário mínimo. Coloca uma contrapartida para melhorar, para impactar menos a economia das famílias. Passe livre estudantil para os estudantes municipais. Está lá a emenda que fiz. Foi rejeitada pelo governo. E eu estou falando coisas que estão na lei. Fui pedir para que as empresas, uma trava, por exemplo, para que as empresas, para acessarem esse financiamento, que elas só cumprissem a Lei Orgânica Municipal de número 272, que ela diz que ela estabelece que Ilhéus não tem motocobra, que o motorista cumpra as duas funções de motorista e cobrador. Isso foi rejeitado pelo governo. Ou seja, ainda pedir para que, olha, ok, vai ter o subsídio, que eu chamo de doação, porque eu não vi nenhuma contrapartida. Vai ter essa doação. Vamos fazer o seguinte, então mude as fontes de financiamento. Nós temos uma dívida histórica com as áreas mais vulnerabilizadas do nosso município, que há mais de 30 anos nós não temos um investimento significativo. Mário fez. Qual foi a proposta que o senhor fez em relação à fonte? E eu pedi para que as fontes de financiamento fossem ainda as mesmas que o governo tinha feito na Secretaria de Infraestrutura, retirando de outros locais. Na Secretaria de Gestão, tirando de outros. Por infraestrutura. Exemplo, eu pedi para que fosse de contratos de fiscalização, que nós temos se eu não me engano, um orçamento previsto de 18 milhões, ampliei esse valor. Que fosse na própria Secretaria de Gestão, que tinha um valor, se eu não me engano, para o pagamento das dívidas de 5 milhões por ano, ampliei esse valor para que pagasse menos dívidas. Só para quê? Para que essas questões não fossem impactadas no orçamento municipal. Só para isso. Ou seja, ainda fiz indicativos. Eu e a vereadora Enilda fizemos esses indicativos. Olha, tem outras fontes de financiamentos que podem ocorrer. Você tem uma rúbrica, por exemplo, no orçamento municipal ligado a parques, jardins, a manutenção de vias, que está no valor de 58 milhões, que ele fala sobre urbanismo. 108 milhões. Poderia ser retirado também disso aí, que você pega de todo o orçamento da prefeitura. Poderia ser retirado. Mas não se escolheu de uma área que tem um valor orçado em 5 milhões, que são a alegria dos morros, e você retira 3,4 milhões. Ou seja, qual é a percepção e olhar que o governo tem sobre isso?
é a percepção que essas áreas não estão necessariamente precisando de investimento neste ano. Prioriza outras, ou não. Porque o orçamento que vai dizer o que é que o governo está pensando das ações prioritárias dele para o ano. O que é que ele está pensando para fazer investimentos. E foi feito isso. Então eu coloquei com muita responsabilidade e coloquei um limite ainda. Olha, ao invés de ser 100%, vamos trazer para 20% e caso necessite mais de subsídio em um ano, que aumente. Passe pela Câmara de novo, para que a gente possa debater e traga transparência à luz. Agora não dá para que a gente fique. E aí eu disse isso no início do governo e volto a dizer. Parece que nós queremos dar, o que o do governo deseja é um cheque em branco. Para fazer o que pensa por decreto, sem precisar ter um debate amplo com a cidade, dando transparência àquilo que precisa ser transparente. Ninguém, e aí você falou muito claramente, vai entregar um dinheiro sem nenhuma contrapartida. Eu não entrego, você na sua casa, na economia do lar, ninguém vai fazer a contratação de um serviço sem nenhuma contrapartida. Quando você faz isso você está doando para alguém, você não vai pegar o dinheiro, vou dar ao meu amigo sem nenhuma contrapartida. E o que eu pedia todo o tempo foi, olha, transparência, cadê a planilha de custo para que a gente possa debater com muita clareza com a cidade e pedir para que não fosse retirado e que tiver dos altos dos morros, das áreas que eu julgo mais vulnerabilizadas. Minha família mora nos altos da cidade, viu? Minha família mora no morro. Eu vejo essa realidade dura com frequência. Eu tenho inúmeros amigos e vou frequentemente. Então isso dói muito. Dói muito quando você diminui esse orçamento. Isso me doeu na carne. No dia da sessão, eu saí arrasado, chorei. Chorei muito, porque isso me dói muito, porque eu vejo quanto a cidade sofre todos os anos com isso. E pedi que tivesse contrapartida social. Isso é ser jogar contra ou querer ser transparente. O trabalho que nós estamos fazendo é para que tenha zelo com o dinheiro público. Que ninguém faz doação sem ter contrapartidas. Eu estou pedindo, tenha contrapartidas. E ontem eu fiquei até contente que eu vi sendo anunciado aqui no seu programa que tem a possibilidade, e é isso que eu tive todo o tempo falando, tem possibilidade. Falei, possibilidade não é nenhuma contrapartida. Possibilidade é, sim, está em um estágio aí de campo de possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Que tem a possibilidade da redução. Que isso pode ser, e aí... Continua ainda sendo possibilidade. E aí, eu acho que é onde entra a Câmara, onde entra a imprensa, exato, onde entra os órgãos fiscalizadores e cobrar. E cobrar. Dizer o seguinte, essa possibilidade, caso não ocorra daqui vamos imaginar, daqui a 6 meses, né, daqui a 7, 8 meses, a possibilidade da redução da passagem. Não tivemos essa possibilidade. Agora você vai ter que provar por que não teve essa possibilidade. Isso. E eu não estou nem falando dos ônibus que já começaram a quebrar, os ônibus que foram apontados como novos que já começaram a quebrar. Está aparecendo todos os dias aí. O ônibus quebrou ali em frente ao Boteco do Posto. Essa semana. Inclusive eu fiz um levantamento daquele ônibus. Eu estava do nada assistindo Filosofia Marginal. Os ônibus não são nem novos. Os ônibus têm 5 anos. Os ônibus são de 2019. Os ônibus. Esse programa está te inspirando mais. Os ônibus são de 2019. Já puxei a placa de alguns ônibus de 2019 que vieram de outros municípios para Ilhéus. Ou seja, está enganando o povo de novo, está reproduzindo. Ilhéus voltou para uma renovação, não foi para a continuação de práticas que a cidade rejeitou ao longo do tempo no transporte público. E quando a gente faz pesquisa, você acompanha as pesquisas. A cidade sempre aponta que um dos grandes problemas é o transporte público. Eu diria que hoje talvez seja aí talvez o maior problema hoje do município, porque ele atinge diretamente. Eu lembro que no final do ano passado, uma diretora, ela encerrava as atividades da escola no período da noite, tipo assim, acho que 2 aulas antes. Pois é. Encerrava, porque a maioria dos alunos precisavam pegar o último ônibus. E o último ônibus terminava antes da aula. Então tinha que... As 2 últimas aulas os alunos não conseguiam ter. Exatamente por isso. Então isso interfere diretamente na cidade, na educação. Quem está na zona sul de Ilhéus, naquela região de Olivença, que tem hotéis, que tem pousadas, contrata pessoas daquela região, ou o hotel ou a pousada não vai ter o café da manhã. Exato. Porque você não consegue pegar esse trabalhador 5h30 da manhã ou 5 horas da manhã lá na pousada para preparar o café de 6 horas da manhã dos hóspedes.
olha a questão do transporte interferindo na hotelaria, no turismo da cidade. Então, provavelmente eu diria que o transporte coletivo em Ilhéus talvez seja aí seu maior problema, seu maior gargalo. Então, e o prefeito Valderico, ele vai ter que resolver definitivamente essa questão do transporte coletivo sem paliativos. Porque se não resolver, vai ficar ruim para ele. Até porque ele fez muitas apostas, até com esse subsídio mesmo, né? Pois Mas Então, aí não é agora só já- isso. Você tem essa questão também do transporte alternativo. É que Pois eu é. acho que é E aí você precisa ter crítico outras isso. sinalizações antes de, por exemplo, você fazer um subsídio, e aí eu fico preocupado, e sua fala vai muito do que penso. A mentira não pode ser utilizada como instrumento de política. E aí eu vi em um programa de rádio alguma pessoa do governo dizendo que os vereadores que pediram vista estavam fazendo politicagem. Que esse pedido de vista que estava inviabilizando a contratação da empresa. Uma empresa que eu acho que você se tornou vidente, viu, Vila? Que você anunciou isso Foi o aqui. primeiro a- Dia 29 de abril, você falou no rádio. É, 29 de abril, você falou no rádio que seria Atlântico. Atlântico. Ou seja, o processo já começou viciado também? E digo Como mais, é que é viu? isso? E digo mais, da forma que está o sistema, Isso aqui. da forma que tem o sistema hoje em Ilhéus, as empresas de ônibus, elas não querem vir. Atlântico veio aqui, a turma venha. Como é que é? Ninguém queria vir, ninguém quer vir para aqui da forma que está. É ficar igual de que é. Com a Se questão não do resolver a transporte situação do sistema de transporte transporte. público. É o sistema. Não é uma empresa, não é 5, Não é 10, isso que vai 20 resolver. ônibus novos que resolve. Não é isso que resolve, porque o ônibus fica velho. Exato. Menino novo nasce morto às vezes. Então, não é isso. É todo o sistema. Ontem, o superintendente Cláudio disse que o governo quer mudar o sistema. Se quiser mudar o sistema, acho que é necessário fazer uma discussão ampla. Eu acho que aqui a gente tem condição tranquilamente de fazer essa discussão ampla. Se não tiver isso, irmão, a Prefeitura Municipal de Ilhéus vai contratar, imagino aí, a Fundação Getúlio Vargas. Precisa. E eu estou colocando... Trazer informações do sistema fidedigna, com profissionais. Falou, ó, o problema está aqui e a solução é essa daqui. Isso. É mais ou menos isso. E eu estou colocando das palavras porque essas palavras que foram ditas, só voltando, ocasionaram, por exemplo, que a população, em um dia de que estava manifestando na prefeitura, foi para cima da vereadora Enilda e prenderam ela dentro da prefeitura e falaram: você só sai daqui quando explicar para a gente e resolver a questão do projeto, porque estão dizendo aqui que só depende de vocês dois que tiraram, pediram vistas e que impossibilitou da prefeitura fazer a contratação da empresa de transporte. Aquele vídeo, né? Tá no vídeo. Ou seja, foram falas irresponsáveis. E você chamou a atenção aqui sobre esse processo. E aí é um processo, é uma compreensão que tenho. Para mim, isso foi uma doação, não foi um subsídio. Porque não, e aí elenquei já os pontos todos, pelos motivos pelos quais digo que é doação. E quando tem esse tipo de coisa, nos preocupa muito, porque nós precisamos, nós fomos eleitos, os vereadores, eu fui eleito para fiscalizar. Não foi para dar cheque em branco, e para trabalhar com a verdade, com a população e com muita seriedade. Tem mensagens aí, Fia? Diga aí, mensagens chegando. Eu estou conversando, fazendo um papo com o vereador do PSB, Maurício Galvão. Fala, Fia. Douglas mandou lá no YouTube, certa vez conversando com gente forte de uma empresa de ônibus, o mesmo relatou que só Sambaituba dá lucro como distrito. E realmente lá só sai ônibus lotado. E como loja lotada, ônibus lotado também dá lucro. Foi um comentário que ele fez sobre a questão dos ônibus nos distritos, né? Maísa Ferreira mandou: o discurso de Maurício é muito coerente. Fonte de financiamento do subsídio é um ataque direto à população pobre e periférica, mesmo entendendo que supostamente o subsídio atende a população em geral. Quem mandou?
Maísa Ferreira. Muito obrigado, querida, pela participação. Mensagem chegando 998552363. E Antônio César mandou: vereador tá certo, infelizmente muda-se o caranguejo, mas a lama é a mesma. Nunca tinha ouvido essa, aprendi uma nova, viu, Antônio? Eu também nunca ouvi, não. Eu cheguei até a ficar na dúvida que será isso mesmo. Mas... É a primeira vez que eu estou ouvindo. Nós temos um desafio, e todo mundo. E você chamou essa atenção sobre o transporte da zona rural. E lógico, Ilhéus tem uma extensão territorial grande, nós temos ainda uma zona rural significativa, cerca de 15% da nossa população ainda reside na zona rural. E nós precisamos, claro, fazer um processo de integração social, não tratar essa população com distância, fortalecendo e ratificando ações que os distanciam ainda da cidade e dos acessos aos serviços. Nós temos agora, o que nós temos que solucionar são esses acessos. O transporte se coloca que tem uma depreciação muito forte em função das estradas. É uma das grandes alegações. Nós temos aí muitos distritos com grande população, por exemplo, Sambaituba. Você tem o que ali? 10 quilômetros de rodovia a serem requalificadas. Você tem Banco do Pedro, 4 quilômetros da sede à estrada. Castelo Novo, 6 quilômetros. Então, você tem desses que são mais próximos. Vila Cachoeira, acho que são 1 quilômetro ou menos da entrada ali. Você tem distritos que você pode fazer a requalificação das estradas. Hoje você tem algumas técnicas que estão sendo utilizadas no mundo, que sempre coloco sobre a pavimentação ecológica, de modo que você não necessite utilizar o asfalto, mas que você mantenha uma via relativamente boa e sem buracos, e que o ônibus pode trafegar sem que você crie tantos, não crie uma depreciação muito forte do ônibus. Isso poderia ser pensado também. Mas o que falta, eu acho, para mim, o que eu tenho observado nesses primeiros meses, falta também um planejamento claro do governo o que fazer. Eu vi aqui secretários da entrevista dizendo que vai fazer um plano de mobilidade urbana. Entregava em junho. E eu fiquei preocupado. Eu cobrei ontem aqui, porque ontem foi dia 1º de junho. Ontem foi dia 3 de junho. Dia 3 3 de junho. Ontem é o dia 4. Dia 4 já. Ontem foi 3. Ixi, o São João tá perto, Tá né? perto. Eu já anunciei até que qualquer bate-lata e triângulo tocando com licor, eu tô dentro. Eu também, aí. Também pode chamar, gente. Aline. E você dia não- 4 já hoje, meu Deus. E eu cobrei ontem aqui, Cobrou. porque eu lembro que ele teve aqui no programa e disse, olha, até junho, o plano de mobilidade urbana, eu achei estranho, tipo assim, em pouco tempo, porque foi pouco tempo do que ele falou até junho. Falei, pô. Mas Não tem mesmo como. assim, se o cara tá falando, deixa lá, toma nota, registra, faz da publicidade, faz da publicação, porque fica lá registrado, né? Sim. E nós cobramos ontem aqui, mas se disse que não pôde fazer porque o foco era essa questão do transporte. Público, Não foi. transporte coletivo. E aí não vou dizer nem sobre as minhas falas. Vou dizer um pouco do que eu vi de Peúla. Não foi porque você tem um instrumento inicial que precisa ser feito. Que é o plano de diretor Mas ele da negou cidade. aqui. Ontem nós Ele tocamos negou também isso aqui. O Ele instrumento disse que inicial. não precisa. Mas o Um- instrumento principal, você tem que ter um guarda-chuva, que é o plano diretor que foi debatido com a cidade como um todo, porque senão a gente vai ter outros Frankensteins. Eu também acredito que que dependa disso. Eu não consigo Desassociar. desassociar, não consigo. Mas ontem ele deixou claro aqui que é como se fosse ele usou até uma palavra que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas é como se fosse Ele disse que fosse uma coisa mais econômica. isso, economicamente. Pode ser exatamente. feito. Pode ser isso. feito realmente. Mas, Que por seria exemplo, mais econômico se fizessem os dois Isso. alinhados, mas que não dependia do plano diretor para fazer o Ok. plano de mobilidade. mas nós tivemos um plano de habitação. Vocês acompanharam aqui. Nós temos um plano de habitação que está praticamente pronto. Sabe por que ele não foi para a Câmara ser votado? Porque antes dele, nós precisamos aprovar o plano diretor da cidade, porque ele é um outro plano complementar ao plano diretor. Não dá para que a gente faça a cidade sem planejamento como nós vivemos ao longo do tempo, sem planejar, por exemplo, os problemas dos altos e dos morros da cidade, sem que faça um investimento massivo para solucionar um problema que a cidade padece ao longo dos anos. Nós precisamos planejar e pensar a cidade para que ele chegue rumo aos 500 anos, de fato, repensando e apontando os caminhos para solucionar problemas que são historicamente vivenciados pela nossa população. E é por isso que eu digo,
precisa ter um plano diretor, porque ele é o grande guarda-chuva que vai nortear, vai dar as linhas do que nós vamos pensar, e foi discutido com a sociedade durante um ano. E está parado. Precisa retomar o plano diretor como instrumento de organização e planejamento da cidade. E que a gente vai aprovar logo em seguida o plano de habitação, identificando quais são as áreas, as EIs, as zonas especiais de interesse social, para que a gente possa, por exemplo, também ter construções de habitações sociais, como Minha Casa Minha Vida, e que não sejam em locais distantes e isolados da área urbana. Como foi feito, reproduzindo em todos os locais, e a gente pode, em Ilhéus, avançar sobre isso, sobre uma política pública, de modo a integrar a população. E eu estou colocando isso a partir de experiências que tem em vários outros países do mundo. Quando você leva essa população a se integrar no espaço urbano onde você tem serviços, você também mostra para ela que tem uma perspectiva de vida diferente. E aí eu estou colocando como instrumentos de planejamento, que não vou entrar nesse tema de habitação, que é um tema também muito longo. É muito longo, mas a gente precisa estar discutindo isso. Também. Nessas localidades onde são construídos esses equipamentos, é necessário que o governo leve serviços. Isso. E tem que ser área de expansão. Eu acredito, inclusive, que a gente precisa já pensar nessa questão da área de expansão urbana. Claro. Em Ilhéus, discutir isso. E eu não vejo problema que esses equipamentos imobiliários sejam um pouco mais distantes, desde que leve serviço. Tem que ter escola, tem que ter posto de saúde, tem que ter transporte, tem que ter toda uma estrutura, né, para que essas pessoas que vão morar nessas localidades se sintam confortáveis e saiba que ali próximo tem um posto de saúde, que ali próximo o transporte coletivo vai chegar ali na sua comunidade, né? E que possa ter uma padaria, porque eu já observei, por exemplo, quem está lá no Nossa Senhora da Vitória, depois Nossa Senhora da Vitória, no Sol e Mar, né? Daquela região ali, onde é que tem uma padaria? Onde é uma padaria, né? Onde é que tem ali onde é que tem uma pavimentação ali? É isso. Exemplo. Então, para que tenha essa estrutura, então tudo isso precisa ser pensado. Nós estamos aqui agora com a rodovia, a nova rodovia, a 649. A 649 vai ter que ter posto de gasolina ali, vai ter que ter água, vai ter que ter energia, vai ter que ter toda uma estrutura. Ter vida, né? Ali, claro. Precisa ter vida. Vai precisar ter Além vida da ali. natureza. O Estado está fazendo um investimento na duplicação em Ilhéus e Itabuna. Mas qual é o dever de casa que nós precisamos fazer? É planejar. Nós vamos permitir, por exemplo, como instrumento básico, o plano diretor, para depois ter a lei de uso e ocupação do solo. O que é que nós vamos fazer com essas áreas? Porque quando teve a duplicação, teve essa rodovia Ilhéus e Itabuna, nós tivemos a ocupação da população. Se tu formou o Banco da Vitória, tem Vila Cachoeira, o ESC, o Salobrinho, cresceu. O que é que nós vamos fazer do outro lado? Se nós não planejarmos, tivermos uma estratégia muito clara do que vai ser feito naquela região, nós vamos provavelmente ter uma ocupação desordenada, gerando problemas para as gestões que vão vir. E eu estou colocando isso, eu estou colocando desde o início sobre o transporte público até agora. Além de transparência, eu estou apontando que falta também planejamento. Falta clareza do que fazer. Eu disse a você aqui, Vila, logo no início, que quando você me perguntou sobre o moinho, eu disse que foi uma ação planejada, Vila. Primeiro nós fizemos uma sinalização, além de estar conversando. Nós fizemos a dragagem, isso foi planejado. Agora tem um moinho, mas também tem planejado outros equipamentos, outros investimentos para o Porto de Ilhéus. Por quê? Porque tem algo que foi planejado e pensado. O Porto Sul veio para Ilhéus, mas foi planejado e pensado que precisava melhorar, por exemplo, a atenção básica. Ilhéus precisava ter hospital, precisava ter outros investimentos na educação pública, porque ia aumentar a população de Ilhéus. Naquele momento tinha uma expectativa que aumentasse em 30 mil pessoas viessem residir em Ilhéus. E nós não tínhamos essa infraestrutura. E agora, nós temos que ter outros investimentos. Tivemos aí, como eu disse para você, teve de 1 bilhão, nós temos agora a duplicação. Mas como é que está sendo planejado? Como é que está sendo planejada a mobilidade urbana do município de Ilhéus? Não está sendo planejado, não tem planejamento. O governo que está aí não conseguiu nem apresentar qual é a sua estrutura administrativa. Não fez a reforma administrativa, que é algo básico que todo governo faz. Quando inicia, para dizer, eu vou administrar desse jeito, eu entendo a cidade desse jeito. Ainda está com a reforma administrativa do governo passado. Qual é o planejamento que a cidade está pensando? O que é que está pensando para a cidade? Diz que cumpriu 80%, por exemplo, do que foi planejado para os 100 dias.
Eu vi muitas notícias e informações. Agora, 80% de quê? Porque não disse quais eram as metas dos 100 dias. Se você viu, eu não vi. Quais são as metas dos 100 dias? Isso aqui há uma confusão, um conflito de entender o que é o público e o que é o privado. O público precisa ter transparência, precisa ter planejamento e previsibilidade. O privado você pode fazer o que você quiser, como você quiser. Ali é seu. O público não, é de todos nós. Mensagens? Tem mensagem de Douglas. Foi Douglas. Pro vereador. Fala, amigo da voz. Vila, aí. meu irmão, bom dia a todos do programa. Uma perguntinha para o vereador Maurício Galvão. Em relação ao ordenamento aí dos trailers da cidade, em que Petá, ele que faz parte da Comissão de Comércio aí, de fomento econômico da cidade, a gente gostaria de saber aí dele em que pé está essa situação. Valeu, irmão. Muito obrigado. Ele está falando dos food trucks, né? Dos food trucks, exatamente. Dos food trucks, o governo não fez mais nenhum avanço. Nós fizemos uma audiência, captamos todas as informações e necessidades, fizemos um relatório, inclusive, e sinalizamos que precisavam primeiro ter alguma ação de planejamento para o reordenamento urbano. Não teria como notificar as pessoas sem que dissesse, você vai sair daqui, ok, vai sair daqui para onde? Já está aí, e eu concordo com você, que nós precisamos ordenar a cidade. Ninguém aqui é contra, eu tive aqui entrevista, até tratei sobre isso com vocês, e ratifico aqui. Precisa ordenar a cidade. Mas esse problema que está aí é de responsabilidade do atual resolver, que é um problema que veio de outro. Quem assume a prefeitura, assume os problemas Claro. Assume os BOs. e os BOs de todos os governos que passaram. E eu disse, olha, vamos fazer o planejamento. Tem um food park como instrumento importante que já sinalizei desde quando estive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O food park é um instrumento importante que você ordena, coloca e você potencializa a atividade comercial desses aí. Então, até agora, não teve a sinalização. Mário não deixou você fazer quando você esteve lá? Eu apresentei o projeto. Não Sim. sei por quais motivos não andou. Apresentei, Mas cobrou, inclusive, você falou com ele? Cobrei, apresentei isso ao secretário que estava na pasta na época, Bento. Apresentei até a Átila também. Falando, Átila, é um investimento baixo. Nós precisamos aqui, se for para fazer, precisamos de brita, precisamos de um alambrado, precisamos de gambiarra para iluminar. E se quiser ainda deixar mais bonito, que eu acho que a cidade merece, nós podemos colocar algumas plantas ornamentais para dar um visual bem bacana. Você vai em Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, você tem até palmeira imperial, lá no Food Park que tem. Então você pode fazer isso, mas outros locais também não tem essas palmeiras, tem de outras formas. Então aí poderia desenhar. O Bruno Cita, na época, fez até um projeto bacana de um food park. E aí o governo atual, eu vi que remodelou esse projeto, tá? Saiu até no blog, aí falando que tinha um projeto já pronto para isso, mas ainda não sinalizou qual é a área. Disse que vai ser onde vai ser o Vive Ilhéus, o São João. É a informação que nós temos, mas até agora não houve nenhum avanço. E nós estamos aguardando também, porque isso acaba não sendo de competência. Já tem uma lei aprovada, uma lei proposta pelo vereador Éder Júnior. Essa lei já foi aprovada sobre a regulamentação dos food trucks da cidade, mas a localização e a definição, isso é do município. O que eu peço a todo tempo é que seja transparente e claro com as pessoas, porque aquilo mexe com a vida de muitas pessoas que estão garantindo a comida na mesa todos os dias. Tem que ter muito cuidado se fazer isso realmente na área onde vai fazer o São João, porque eu já percebi que aquela área ali é uma área muito boa realmente para fazer festa. Eu particularmente defendo o São João em Olivença. Sempre defendi São João Olivença. Clima gostoso ali, bom. Mas se resolver fazer ali, tudo bem, ali também é uma boa área, não tenha dúvida disso, mas não é boa área só para o São João, é boa área para várias coisas, para grandes eventos, né? Para grandes eventos da cidade. Então a gente tem que ter muito cuidado para não colocar food truck naquela região e acabar impedindo uma área de evento. Na hora que surgir um evento, vai retirar todo mundo, não dá. Porque aí vai ser confusão. Eu penso que pode ser nas extremidades, né? Até porque no período de festa essa turma vai faturar mais ainda, né? Mas aí tem que ter um certo cuidado em relação a isso. E Ilhéus não tem outra área.
para fazer grandes eventos. Não Acho que eu tem, penso que infelizmente. precisa A gente fazer não logo. tem um parque, de exposições que poderia ser, ia resolver um monte de problema aqui na cidade, que a gente não ia ficar usando a Avenida Soares Lopes para fazer grandes eventos. Eu acho bonito, mas às vezes também pode prejudicar a avenida ali, por ser próxima à praia. Se a gente tivesse um parque de exposições na cidade, acabaria com esse problema de grandes eventos, né? Eu penso assim. Isso. Você fazer um master plan para a avenida. Sim. Onde quer fazer isso. Planeja logo o que deseja, como deseja, se vai ter área de evento público na Avenida Soares Lopes, e a partir daí você começa a fazer essas ocupações. Perfeito. Vereador, rapidamente, para a gente já encerrar nosso bate-papo aqui, vamos falar, o senhor participou agora recentemente do Congresso Nacional do PSB. O PSB deu uma renovada assim gigante, colocou lá um dos melhores prefeitos do país, né, mais populares, mais comunicativo, para ser presidente nacional do PSB. O pai dele, Eduardo Campos, já tinha sido presidente do partido anteriormente, né? O que você espera agora dessa nova gestão do PSB a nível de país? Muda muito, não muda muito? Como é que é? Acho que o PSB fez uma... Eu sei que o tempo está acabando, então sendo objetivo, o PSB faz uma sinalização para o país muito forte e clara. Nós pegamos aquilo que tem sido o quadro mais proeminente do partido e, de tudo, acima de tudo, um quadro extremamente jovem, compreendendo que nós precisamos fazer essa mudança geracional. Eu digo sempre que grande parte desses que estão ainda são daqueles que são do processo da redemocratização. E não estou dizendo que eles não deram a contribuição, pelo contrário, deram muitas contribuições para o nosso país. Mas se você olhar, muitos já estão com 70, 80, e isso não é motivo para que eles não contribuam, mas uma hora o fim da vida chega, a contribuição se encerra também. E nós precisamos fazer essas mudanças geracionais, preparando novos quadros, para que possam dar também as suas contribuições ao país, aos estados, ao município. E o PSB tem feito isso a partir de agora, já estava fazendo e faz agora. O PSB sempre fortaleceu na formação de quadros, então ele agora aponta na mais alta autoridade política partidária que nós temos no nosso partido, coloca o João Campos com 31 anos, é alguém que também já é citado na condição de ser até possível candidato a presidente da República, mas coloca ele com 31 anos, sendo o presidente mais jovem nacionalmente de partido político, para que a gente demonstre a sinalização que nós precisamos fazer essa transição geracional, trazendo pessoas jovens, mas também com experiência administrativa e política, mas conciliando com aquilo que nós temos também de experiência e contribuição nacional. Por isso que na gestão de João nós temos o próprio Geraldo Alckmin, que nós estávamos falando aqui há pouco, que é com experiência grande, 4 vezes governador, vice-presidente da República e com uma vida pública com muita experiência, com muita estabilidade, para também ajudar a dar um pouco desse equilíbrio, porque nós da juventude temos um ímpeto muito forte e acelerado, e às vezes fala, calma, não precisa, tenha mais paciência. Então, nós temos o Geraldo, nós temos o próprio Carlos Siqueira, que foi um militante político do PSB a vida toda. Nós temos o próprio Bebeto, o ex-deputado que participa do Diretório Nacional também do PSB. Foi reeleito do Diretório Nacional. Diretório Nacional, Lídice, e tantos outros quadros que vão dar esse apoio ao João para que ele possa fazer. E nós estamos fazendo isso nacionalmente com o João. E agora o trabalho que o PSB já fez a autorreforma, porque dizíamos que o país precisava ter uma nova avaliação sobre os problemas que a sociedade enfrenta. Então nós fizemos uma autorreforma no partido, dando a sinalização que, olha, nós não podemos apontar lá fora sem fazer o nosso dever de casa. Então fizemos essa autorreforma e muito possivelmente também estamos trabalhando para renovar, não só renovar, mas trazer novos quadros políticos para o PSB, fortalecer os quadros que o partido tem político também e que estão em ascensão e que têm possibilidades de crescimento, para que a gente possa sinalizar ao país que nós não estamos só renovando sob o ponto de vista das pessoas, mas renovando também a compreensão e dando um novo fôlego para que o nosso país continue crescendo. Na Bahia, o partido tem 3 deputados, né, estaduais. Tem 2 deputados estaduais. Né? Tem a deputada Soane
E quem foi eleito foi o deputado Ângelo Almeida, que está licenciado, virou deputado, e a deputada, ajudei, a deputada Fabiola Mansur. Fabiola Assumiu o mandato. assumiu o mandato. Na sua avaliação, foi um equívoco O quê? colocar a Soane no partido? Não acho. Naquele momento o partido entendia, apesar de não ter participado das discussões nesse processo estadual, fiquei muito voltado ao campo aqui municipal. Naquele momento o partido entendia que Soane poderia contribuir. Foi uma aposta em um novo quadro político que nós tivemos. O partido apostou errado, então? Não digo que apostou errado, não. Apostou. O que eu ouço do partido, de algumas pessoas do partido, é de que a deputada, ela não vive o partido, ela não tem uma vida orgânica partidária. A deputada não participa dos eventos do partido. Nem sei se a deputada sabe de que é a sede do partido. Sabe, sim. Não sei. Eu disse que eu não sei. Ela não parece por conta ser do disso, partido. inclusive, sabe, ela não parece ser do partido, né? Não parece ser do Ela partido. não leva Por o isso que eu nome, perguntei tipo, o a senhor. gente Entendo, mas consegue isso identificar as acontece. pessoas atuantes, né? Isso Elas acontece. não são... Eu tenho uma dificuldade com ela, porque eu não acho ela muito atuante nem na função. Desculpe, Sim. mas nem na função. Então, assim, mas quando você vê um deputado atuante na função, você liga a ele a um partido. Eu fico muito E ela eu você fico não muito- liga. Eu fico muito Sabe? tranquilo em falar de Soane, porque eu votei em Soane. Sim, Eu fiz campanha votamos. para Soane. Então eu fico muito tranquilo em falar de Soane. E é exatamente isso. Eu não vejo uma ação do parlamento, né? Do parlamento. Eu não vejo. Eu também Onde tem, não. mas eu não vejo. E falando da vida partidária, é aí mesmo que não Sim. tem, que não existe. Isso acontece. Os partidos fazem, às vezes, algumas apostas e que as pessoas podem não corresponder. Então, não acho que foi uma ação errada do PSB. A deputada Soane dá as contribuições dela, apesar dela não ter, ela pode não ter se identificado também, inicialmente. E estou observando pelos veículos de comunicação, não vi nenhuma declaração da deputada ainda, dizendo que não permaneceria no PSB. Isso já está rolando, já tem um tempo. Nos veículos já. de comunicação. Então, mas eu não acho que foi uma Mas não aposta errada. aconteceu Não, isso ainda. acontece. As Oficialmente pessoas nada. mudam de isso. opinião. E por isso que eu falei, já se está rolando há um afastam, tempo e nada foi... entendem que aquilo às vezes não é o que ela esperava, não corresponde às expectativas. Isso acontece. A gente vê aqui inúmeros vereadores também chegam ao partido, saem, entende que aquilo não era aquilo que ele pensava, não atende às expectativas dele, que às vezes as pessoas criam muita expectativa. Acho que isso é normal. Não vejo isso assim como uma aberração ou dizer que o PSB se decepcionou com ela nesse sentido. Obrigado, viu, vereador? Só uma última mensagem bem rápida. O Carlos Macedo mandou aqui. Excelente e esclarecedora entrevista com Maurício Galvão. Assisto às sessões regularmente pela TV Câmara Ilhéus e o coloco com destaque e grata surpresa no Legislativo, por se portar como voz independente, apresentando alternativas através de projetos, emendas, etc. Sempre em benefício do coletivo e do município de Ilhéus. Importante compará-lo aos demais vereadores que viram favoravelmente a todas propostas oriundas do Executivo, sem qualquer análise técnica que balize tal votação, em depoimento de votos contrários que geralmente vêm de Maurício, Enilda e algumas vezes de Vinícius. Maurício é uma grata surpresa no Legislativo. Quem mandou? Carlos Macedo. Carlos, muito obrigado, amigo, pela contribuição e audiência aqui no programa. Obrigado a você, Valeu, Vila. Obrigado a todos. Agora, vamos lá que eu vou lá na área onde nós estamos construindo o Porto Sul. Nós vamos fazer uma atividade lá, os vereadores vão estar lá, sob a liderança do vereador Gurita, né, para quem está fazendo esse trabalho também, manifestações que retomem as obras de maneira mais rápida. O governo já sinalizou que vai ter retomada, mas nós estamos pressionando com parte da nossa responsabilidade, porque isso aí também é uma agenda que importa ao município de Ilhéus, que ela é extremamente importante. Ilhéus viveu esse boom na transformação urbana, né, da transformação da paisagem urbana muito forte, em função desses investimentos, você sabe, do Porto Sul. Só o Porto Sul, a expectativa, se eu não me engano, são 2 bilhões, somado à ferrovia com mais 2 bilhões, totalizando 4 bilhões em investimentos na cidade. Isso significa, em um curto espaço de tempo, um investimento que são 5 anos ou mais do orçamento público municipal, ou seja, então nós temos que estar atentos a essas agendas que afetam muito a economia da cidade e, sobretudo, a vida das pessoas. Forte abraço, meu amigo. Forte abraço. Obrigado a todos. Bati um papo com o vereador do PSB,
Maurício Galvão. Vamos nessa, Fia? Vamos. Neto tá chamando pro apoio, que daqui a pouco, né, Neto? Você vai pro apoio, né? Um abraço, Fia. Um abraço, tchau. Vem aí, vinde a mim, logo em seguida tem esse do Bosses com o Almanac. E fique ligados que a cada 20 minutos de notícia tem informação para você. Ilhéus FM, a sua rádio conteúdo. A Ilhéus FM apresentou O Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM.